Eu sou a Cássia Correia e vou explicar para vocês um pouquinho da diferença dos açúcares. Às vezes tem muito mito em cima, açúcares para, eu tô de regime, açúcares para emagrecer. Existe muita diferença. Quando a gente vai montar uma sobremesa, um bolo, quando a gente resolve mudar a quantidade de açúcar ou o tipo de açúcar, isso pode influenciar muito, tanto na estrutura quanto no sabor. Eu trouxe aqui os 5 sabores, né, os 5 estilos de açúcares mais comuns. Tem vários, tá, que eu não trouxe, tem os frutoses, mas eu trouxe o que você encontra com mais facilidade no mercado. Todos eles, menos o mascavo, passam por um processo de refinação e clareamento. Em relação a calorias, é muito pouca diferença, não vai mudar. O que muda aqui é valor nutricional, né, de vitaminas, proteínas, sais minerais, até o último que só tem sacarose, que é só açúcar mesmo, tá? Só vai adoçar. Então aqui a gente tem o mascavo, tá? Que ele é bem mais grosseiro, mais granuloso. Quando a gente faz uma massa ou uma sobremesa com esse açúcar, ele vai ficar aquele gosto bem concentrado de cana de açúcar, tá? E a coloração fica bem mais escurinha. Eu particularmente gosto muito, tá? Ele tem um gosto bem acentuado, mas é importante sempre saber também que ele muda a coloração. A sua massa de bolo vai ficar bem marronzinho. Ele é o mais rico em sais minerais, em vitaminas. E depois a gente tem o demerara. O demerara já passa pelo um clareamento, já passa pelo refinamento, tá? Mas ele não perdeu todas as proteínas e sais minerais. Ele fica bem granuloso, igual o cristal, um pouquinho mais escuro. E depois, um mais comum, usado na confeitaria, bem comum para pães também, é o cristal. Ele é bem granuloso. O cristal aqui só tem 10% de sais minerais e proteína. Aqui já foi refinado, já foi retirado todas as proteínas. Conforme você vai clareando os açúcares, passando pelo processo de clareamento, ele vai se perdendo todas as proteínas. Por isso, quando a gente vai fazer alguma sobremesa funcional, algo mais saudável, é usado o mascavo ou o demerara. E depois a gente tem o que, para usado para bolos, é muito bom também, que é o refinado. O refinado aqui ele só tem o açúcar mesmo, a função do adoçar, tá? Porque ele é bem fininho e ele vai estar absorvendo com muita rapidez na sua massa, na sua sobremesa. Por ele não ser granuloso, né? Ele vai automaticamente, você bateu, ele espuma com a manteiga, no caso de uma massa amanteigada. E o último que eu trouxe, talvez nem todo mundo conhece, que é o açúcar de confeiteiro. Ele é um açúcar que ele parece quase um talco, tá? Ele chega até a grudar um pouquinho na mão, tá? Ele é bem como se fosse uma farinha quase. Ele é o açúcar refinado com um pouquinho de amido de milho. Nem todas as marcas têm amido. Porque o amido de milho, a intenção dele no açúcar é reduzir a umidade. Ele é muito usado para suspiros, para receitas onde há uma necessidade ali de um crescimento em forno, mas não é tão comum, tá? Então, de todos os açúcares aqui, a única diferença de um para o outro é os sais minerais, o processamento de refinamento, que é passado de clareamento, e que vai do mais saudável ao que só fica o açúcar, que é só o adoçar. Quando a gente vai reduzir o açúcar de uma receita, a preocupação maior de você retirar por conta, sem mudar as proporções dos outros ingredientes, é que o açúcar ele também, na hora que ele está assando, na cremagem ali no forno, ele ajuda na estrutura do seu bolo. Um bolo de massa manteigada, onde você bate o açúcar com a manteiga no início, ele é a estrutura do seu bolo. Se você retira por conta, fica um bolo sem estrutura, uma massa totalmente danificada. E é isso que eu ia falar para vocês. Que os açúcares, a diferença entre eles é os sais minerais, os refinamentos e os processos que eles passam, né, industrializados aí, que muda um pouquinho de um para o outro.